Bom, a questão 23 é aquelas clássicas de URGS, né? Aquelas que, se tu não tem a manha, tu pode transformar isso aqui num monstro. Diz que a plataforma afundou, foi a pique. Em 3 minutos, ela percorreu 1.320 metros que separavam do fundo do mar. Então, a plataforma, partindo do repouso, acelerou durante 30 segundos, ao final dos quais sua velocidade v atingiu, em relação ao fundo, o valor constante. E continuou a cair, mas com velocidade constante v. Nessa hipótese, qual foi o valor de v? Então, o que essa plataforma fez? Ela fez um MRU, depois um MRUV. Pega essa manha, gurizada. A gente chama isso de movimento misto, tá? Os dois misturados. Quando o movimento é misto, resolve por gráfico. É muito mais fácil. Nossa, dá para fazer isso aqui sem gráfico? Dá, meu, mas tu vai ter que montar um sistema daí. Olha pro gráfico. Sempre vai montar o gráfico VT, o rei do gráfico. Como é que é esse gráfico? Cara, a plataforma aumentou de velocidade até que atingiu um valor V, né? Quanto tempo ela levou para atingir esse valor V? 30 segundos. Depois desses 30 segundos, a velocidade ficou constante, né? Ficou um MRU. Qual é o tempo total? Ele falou que é 3 minutos. 3 minutos são 180 segundos. O que eu sei agora? Me pediu esse valor V. Cara, eu sei que essa área aqui é a distância, né? E ele me deu a distância total, 1.320. Então, o que eu tenho aqui? Um triângulo e um retângulo. Então, a área do triângulo mais a área do retângulo vão dar os 1.320. Triângulo, base vezes altura sobre 2. A base é 30, a altura é V sobre 2. O retângulo é base vezes altura, cuidado aqui, né? A base é 150. A altura é V, que é igual a 1.320. Olha que barbada que fica, tá resolvido. 15V mais 150V igual a 1.320. 165V igual a 1.320. Isso aqui vai dar exatamente 8 metros por segundo. Se tu não fizer assim, se tu fizer por gráfico, se tu fizer por equações, dá para fazer aquilo que eu falei, mas olha, pensa numa trabalheira. A questão 24 é queda livre, né? Um projétil é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 30. O que a gente já descobriu? Se a velocidade inicial é 30, quanto tempo ele sobe? 3 segundos, né? Se tu lança um corpo com 30, te ensinei, é só dividir por 10. Então isso aqui vai ser 0 segundos. O primeiro segundo ele anda muito, isso aqui vai ser 1 segundo. Depois ele anda um pouquinho menos, isso aqui vai ser o 2 segundos. E depois ele quase nem anda, ele já vai estar parado. O que a gente sabe? Nesse ponto a velocidade vale 0. Sempre é bom desenhar, né? Sempre é bom desenhar. Tá. 1 segundo após o lançamento, o projétil se encontra na posição de 25 em relação ao solo. Quer dizer, nessa posição aqui, 1 segundo ele está a 25 em relação ao solo. Basta eu calcular o ΔH, né? Essa altura que ele sobe em 1 segundo. Então, ΔH igual a VOT menos GT ao quadrado sobre 2, porque ele está subindo. A velocidade inicial é 30, o tempo que ele quer é 1, menos 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Né? Vai dar aqui 30, menos 5, né? Dá 25. Então, a número 1 está certa. 2. 3 segundos após o lançamento, o projétil atinge a altura máxima. Sim, a gente sabia de cor. 3. 5 segundos após o lançamento, o projétil se encontra na posição de altura 25 em relação ao solo. Opa, mas a 1 era 1 segundo e agora diz que é no 5. Calma e pensa. O corpo sobe e desce, né? O que eu te ensinei? 3 segundos para subir, 3 segundos para descer. Então, no 3 segundos aqui, ele parou e aí ele começa a descer. Então, o 2 segundos vai equivaler ao 4 segundos, o 1 segundo vai equivaler ao 5º segundo e o 0 segundos é o 6º segundo. 3 para subir, 3 para descer. Então, o 1 segundo e os 5 segundos, eles estão no mesmo lugar. Por isso que a 3 também está certa. Então, é todas corretas. Cuidado com a 3. A questão número 25 é uma questão de gráfico um tanto sapeca. Um menino deixa cair uma bola de borracha sobre o solo horizontal.
admitindo elástica a colisão da bola com o solo. Aqui é uma novidade, tá? É uma colisão elástica, uma coisa que a gente nem estudou ainda, mas tu já tem condições de entender. O gráfico que melhor representa a sua velocidade em função do tempo no movimento de descida e subida. Primeira coisa que eu te falei antes já, não tem gráfico VT parabólico. Então olha só, esse gráfico é curvilíneo, tá fora. Esse gráfico é curvilíneo, tá fora. Olha a letra C. Né? No movimento de descida, o que acontece com a velocidade na descida? Aumenta. O que acontece aqui na letra C? Constante, então não pode ser. Olha a letra D. Aqui, ó, na descida, a velocidade está diminuindo. Isso aqui não é a descida, isso aqui é a subida. Então não pode ser a letra D. Então a gente já sabe que é a letra A. A resposta é a letra A. Professor, mas esse gráfico aqui é muito louco, né? Esse gráfico aqui tem essa subida aqui. E aí, na mesma fração de segundo, a velocidade vai de um valor positivo para um valor negativo, e aí depois ela volta para o zero. Que confusão que é essa? Bom, esse gráfico é o gráfico de uma colisão. O gráfico da colisão realmente ele é confuso. Por quê? Tá? Então eu vou criar um espaço em branco aqui para te explicar esse gráfico aí. Ó. Olha só. O que acontece numa colisão elástica, tá? Que é uma coisa que só existe no papel, né? Na vida real não tem como tu fazer isso. Tu solta a bolinha. Qual é a velocidade inicial dela? 0. Ela vai cair, pá. Vamos supor que ela bate aqui com 10 metros por segundo. Numa colisão perfeitamente elástica, toda a energia que ela, né, ela vai dar energia para o chão vai devolver energia para ela. Ela vai ser lançada para cima com a mesma velocidade que ela chegou no chão, 10 metros por segundo. E ela vai subir a mesma altura que ela subiu, que ela caiu, desculpe. Até que ela volta a velocidade 0. E aí esse movimento ficaria se repetindo, ela ficaria picando e voltando na mesma altura, teria virado moto contínuo. Por isso que na realidade, né, essa velocidade aqui, ó, essa aqui, vai ser sempre menor do que a velocidade que ela chega. Por isso que a bolinha vai picando cada vez menos até que ela para, tá? Mas é uma colisão perfeitamente elástica, é uma exceção. Qual é o problema aqui para o gráfico? Que essa velocidade de 10 aqui é para baixo, e essa velocidade de 10 aqui é para cima. O que a gente sabe? Quando uma grandeza vetorial inverte o sentido, tu inverte o sinal. Se tu diz que isso aqui é positivo, tu tem que dizer que isso aqui é negativo. Então, o que acontece aqui? Ó? Se eu fosse montar o gráfico VT, né, nessa orientação aí, ó, ela aumentou do 0 até que ela chegou no 10. Nessa fração de segundo aqui, ó, ela vai desse 10 positivo para o 10 negativo, para o menos 10. E aí ela sobe e aí ela volta para o 0. Por isso que o gráfico fica essa coisa doida, tá? Então é o gráfico de uma colisão, é um gráfico bem louco. Beleza? Depois nós temos a questão 26, que também, né, começa gráficozinho. 2 carros A e B têm seus movimentos representados no esquema a seguir. Pode-se afirmar, baseado na função que representa o movimento de cada carro, que... Vamos analisar. Olha o carro A. Cara, o carro A aqui, ó, o gráfico é uma reta. Se o gráfico é uma reta, é um MRU, é um gráfico de posição por tempo, tá vendo? Então, o que eu sei do carro A? Ele está progredindo, a velocidade é positiva, mas ela é positiva constante. Quanto vale a aceleração do carro A? 0, não tem aceleração. Os dois partiram do mesmo lugar, tá vendo? Qual é a posição inicial dos dois? 0. Aí olha a letra A. As velocidades iniciais dos carros A e B são 0. Não, né? Um corpo em MRU nunca pode ter velocidade inicial 0. Como é que o carro A vai ter uma velocidade inicial 0 se a velocidade dele é sempre a mesma? O carro A está sempre andando, ele não parte do repouso. Os únicos móveis que partem do repouso são os móveis em movimentos uniformes variados. Os uniformes nunca vão partir do repouso. A velocidade média do carro B é igual à velocidade média do carro A no intervalo de tempo de 0 a t. O que é velocidade média? Distância que andou pelo tempo que levou. Vamos analisar. Os dois saíram do mesmo lugar e chegaram no mesmo lugar no mesmo tempo? Sim. Então, os dois andaram a mesma distância no mesmo tempo. Então, a velocidade média deles é a mesma. Resposta é a letra B. Ó, as velocidades iniciais dos carros A e B são diferentes de 0. Do carro A, eu sei que é diferente de 0. Do carro B, não.
Tá vendo a malandragem aqui do carro B? Ó, ele está partindo do vértice da parábola. Se tu continuasse essa parábola, isso aqui é o vértice da parábola. Então, para o carro B, a velocidade inicial dele é 0. Então, assim está errado. Olha a D. A aceleração do carro A é igual ao do carro B. Não, o carro A nem tem aceleração. O carro B percorrerá uma distância maior até encontrar o carro A. Não, a distância deles é a mesma. Cuidado para não te atrapalhar aqui, né? Ah, mas um tá andando numa reta e o outro tá andando numa curva. Não, isso aqui, esses dois, a linha gráfica não é a trajetória, tá? A linha gráfica é apenas uma representação da função matemática. Os dois andaram a mesma distância. Cuidado para não se atrapalhar. Beleza? Um automóvel que trafega com velocidade de 5 metros por segundo em uma estrada reta e horizontal acelera uniformemente, aumentando a velocidade de 25 em 5,2 segundos. A distância que o automóvel percorre durante esse intervalo de tempo. Essa é uma questão clássica que eu fiz em sala de aula contigo, né? Eu sempre uso essa questão para explicar o MR e o V. Então, vamos pular ela. A 28, cuidado. Você sobe uma escada e a meio caminho do topo de uma altura Y você deixa cair uma pedra. Ao atingir o topo da escada de uma altura de 2Y, tá vendo? Dobrou a altura, você solta outra pedra. E aí ele pede a razão entre a velocidade 1 e a velocidade 2 com que as pedras chegam no chão. Não é o dobro, não é o dobro, porque o movimento tem grandezas elevadas ao quadrado. Se tu tem dúvida, tu calcula, olha só. Tu solta alguma coisa de uma altura Y, né? Essa coisa vai chegar no chão com uma certa velocidade. Como ela foi abandonada, a velocidade inicial dela é 0. Então, Torricelli, v ao quadrado igual a v ao quadrado mais 2gh, delta h. Tá vendo os quadrados aqui, ó? Qual é a velocidade que ela chega no chão? Que ele chamou de v1, né? Então, v1 ao quadrado é igual, VO é 0, mais 2 vezes g vezes y. Tá vendo que está ao quadrado? Então, V1 é a raiz quadrada de 2GY. Se tu não gosta de letra, tu pode dar um número aqui para o y. O que vai acontecer agora? Tu pega a mesma equação, né? Só que daí é o V2. O VO continua 0. Só que agora a altura não é y, a altura é 2y, né? E aí vai dar que a velocidade de 2 é a raiz quadrada de 4GY, né? 2 vezes 2. Qual é a raiz quadrada de 4? 2, né? Então o que é o V2? O V2, ou deixa assim, né? Porque ele quer, nem vou, aqui ó. Porque ele quer V1, opa, Y. Ele quer V1 sobre V2, né? Então olha só. V1 sobre V2. Então tu quer raiz de 2GY sobre raiz de 4GY. Como que a gente faz isso? Coloca uma raiz só a fração, né? Fica 2GY sobre 4GY, né? Eu posso cancelar o G com G, o Y com G. O que eu tenho aqui? Raiz de 2 sobre 4, isto é, raiz de 1 meio, né? Aí tem vários jeitos de escrever a raiz de 1 meio, né? Qual é a raiz de 1? 1. Então pode ficar 1 sobre raiz de 2, né? Ah, mas ficou raiz de 2 no denominador, a matemática manda racionalizar. Cuidado que física não é matemática. Sempre tem que olhar as respostas antes, tá vendo? Aqui ele podia botar de resposta 2 raiz de 2 se tu racionalizasse, mas não tem. Então dá uma olhadinha antes de racionalizar, tá? Mas cuida que é ao quadrado.